Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Jerônimo conta que, certa vez, o grande rei persa, chamado Xerxes, que é do século V a.C., ele subiu a um monte para contemplar o exército que estava perfilado. E, de fato, na frente dele tinha dezenas de milhares de homens armados, lá com os escudos. A gente pode imaginar o ferro, o bronze, tudo brilhando. Estão prontos para uma conquista. E, de fato, era um momento auge do Império Persa. O Xerxes era senhor de muitos povos, tinha um poder impressionante. E ele estava satisfeito de ver aquilo, aquele poder. Mas, de repente, de uma hora para outra, os olhos se encheram de lágrimas. E os que estavam perto se assustaram, perguntaram por que aquela tristeza. E ele respondeu mais ou menos o seguinte: eu estava pensando que dentro de 100 anos, nenhum desses homens vai estar vivo. E São Jerônimo, ele recordava essa cena para mostrar como até os poderosos choram diante da brevidade da vida. O Xerxes tinha diante de si a força, a glória, o vigor. Mas bastou pensar na morte para compreender que tudo passa e que toda a grandeza humana é nada, é sombra. Isso é São Jerônimo, que é esse santo tão importante, é o santo que traduziu toda a Bíblia para o latim, que é um homem que tem um peso histórico muito grande. Por sua vez, ele se apoia num historiador dos gregos, que é o Heródoto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque parece que eu contei uma história que é fake outro dia. Uma de vocês veio me dizer que a história lá do Elvis Presley é muito bonitinha, mas nunca aconteceu. Eu fiquei com muita vergonha. Então, afinal de contas, contei uma história mentirosa aí. Que quem descobriu foi o pai de uma de vocês, que gostava muito do Elvis Presley. E ele fez as contas lá, foi vendo, e parece que quando se foi atrás, tudo isso era muito bonita, uma história bonita até, mas não aconteceu. Tem aquele ditado italiano que diz assim: se não é vero é bene trovato, se não é verdade, foi bem contada. Mas é um ditado que está errado, porque ele só pode falar a verdade. Então aqui eu estou falando, aqui é verdade, hein? Aqui é apoiado na história, apoiado em Heródoto, São Jerônimo. Digo isso para que ninguém, se eu for processado, vou ser processado só pela meditação da semana passada, não por essa. E acho que é o motivo pelo qual eu comecei com essa história. Todos vocês imaginam que próximo domingo é dia de finados e nós somos convidados a subir a uma espécie de montanha. Como o Xerxes subia para ver o exército, nós vamos subir a uma montanha e diante de nós não vamos ver um exército, mas nós vamos ver o rosto de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que já partiram. E quando a gente recorda, quer dizer, talvez a gente até chore, mas a diferença entre o nosso pranto e o daquele homem que é anterior a Cristo é que o olhar cristão é diferente. Nós não choramos porque tudo acaba. A gente sofre a perda, claro que sofre a perda. Jesus Cristo chorou quando morreu o seu amigo Lázaro, mas nós sabemos que esses que nos precederam com o sinal da fé dormem o sono da paz, como a gente diz na missa, talvez você lembre até dessa oração.
Então, eu imaginei que a meditação de hoje, subindo no observatório como Xerxes, a gente podia contemplar a vida e a morte. Quer dizer, gente que nasce, gente que morre, gente feliz, gente infeliz, gente que arruína a vida, gente que alcança sucesso, gente que se sacrifica durante toda uma vida para reunir dinheiro e de repente perde tudo, às vezes por uma tragédia, por um roubo. Gente que morre antes da morte, se diz que os covardes morrem muitas vezes. Ou como escrevia o próprio São Jerônimo, a gente deve olhar para a morte pensando em nós. Eu vou ler aqui um trecho de São Jerônimo também, está tudo, hoje essa meditação tudo citado, carta, porque eu não quero correr o mesmo risco. Então agora estou citando São Jerônimo, hein? Ele diz assim: eu te pergunto, e enquanto ele vai perguntando, vamos nós tentando responder. Você teve percepção da passagem da infância para a juventude, para a maturidade e para a velhice? Vocês só da infância para a juventude. Você percebeu? Não é que foi uma coisa assim, de repente você já se viu. E ele continua: a cada dia morremos um pouco. A cada dia sofremos transformações e, apesar disso, vivemos com a ilusão de sermos eternos. A gente não vê o tempo passar. Continua: essas mesmas coisas que estou ditando, que estão sendo escritas e que depois releio e corrijo, são todos momentos a menos que me restam para viver. Cada ponto que o amanuense é o sujeito que escrevia. Normalmente, escrever era uma arte, uma técnica. Nem todo mundo tinha essa técnica de saber registrar. Então, cada ponto que o amanuense marca na página é um ponto retirado da curva da minha vida. Quer dizer, cada momento, cada coisa que a gente vai vivendo, essa meia hora que vai durar a meditação, uma aula que você assiste, um vídeo, mesmo curto, um short lá que você vê, tudo isso é tempo que vai saindo da nossa vida. Escreve-se, reescreve-se, as cartas atravessam os mares, enquanto o casco do navio traça sulcos na água, cada onda que nele se quebra marca um momento a menos para a nossa vida. O único verdadeiro ganho que resta é a nossa unidade no amor de Cristo. Ou seja, a vida passa numa velocidade espantosa, e o único que fica é aquilo que serve para a nossa salvação eterna, para a nossa alma. Lembra que Jesus disse certa vez: de que servirá o homem se ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Quer dizer, o que realmente conta nesta vida é ir acumulando méritos para outra. Esse é o ponto que valeria a pena nós meditarmos agora, e já com uma certa antecedência em relação ao dia de finados, que vai ser o domingo agora, perceber, por exemplo, não importa muito se a gente está correndo mais ou menos, se a gente está fazendo mais coisas, se a vida está sendo mais intensa, não importa tanto se a gente está tendo mais ou menos sucesso, importa o amor que a gente está acumulando. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, o dia de finados é um excelente momento para a gente se perguntar: como eu estou vivendo a vida? Quer dizer, onde eu estou juntando os meus tesouros? E dizer isso não significa que de repente a gente vai ter uma vida, um olhar para a vida, eu diria, menos alegre, menos... Não, nós temos que ver a vida com muito otimismo. Você tem que ver a vida com muito otimismo, muita coisa que você vai poder ainda experimentar, que você vai poder realizar. Agora, o que você está fazendo na tua vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Por que nós não choramos como o Xerxes? O Xerxes chorava porque ele de repente pensou: bom, tudo isso que eu estou vendo não vai existir mais. Confesso que eu nunca tinha, até conhecer essa história, nunca tinha pensado assim.
Claro que é fácil. Daqui a 100 anos, todos aqui vão estar mortos. Mesmo as mais novinhas aqui, na verdade, acho que nenhuma de vocês vai esperar viver 118 anos, na verdade. Eu com certeza vou estar morto, mas eu sempre pensava olhando para trás. A gente às vezes é uma foto, por exemplo, uma foto qualquer, uma foto, sei lá, dos anos 20. Sabe, todo mundo morreu. 20 do século passado. Todo mundo morreu, uma foto lá, normalmente as pessoas elegantes lá, os homens de terno e gravata, todos eles já morreram. E talvez aquela criancinha de colo lá morreu faz pouco tempo. Aparece lá um bebezinho, morreu há pouco tempo com 100 e poucos anos. Mas, então, nós sabemos que a vida é assim. Agora, a nossa esperança cristã, e o dia de finados é para a gente pensar nisso, nos garante o quê? Que a vida é uma história que acaba bem. E a vida que nós vivemos é uma história que acaba bem. Essa é uma das ideias mestras de um filho, de uma filha de Deus. Essa história acaba bem. Essa história acaba por quê? Porque Deus conduz, Deus é senhor da história, mas não só dos acontecimentos, das datas, das batalhas, é senhor da tua história, da minha história. Então, a gente entra na história. A gente entra, tem uma passagem muito breve, na verdade, a gente entra, sai depois de uns anos lá, em geral menos de 100, e agora, Deus é senhor, Deus conduz tudo isso. E por isso nós não temos medo, porque a gente está nas mãos de Deus. Tem um ponto do livro Caminho que eu gosto muito, que diz assim: aos outros, a morte os paralisa e assusta. A nós, a morte, a vida, São José Maria colocava nesse ponto de caminho, com letra V maiúscula, dá-nos coragem e impulso. Para eles é o fim, para nós o princípio. Nós vivemos aqui, amamos o mundo apaixonadamente, mas não nos assusta pensar que a gente não constrói para agora, que a gente está construindo para uma eternidade. E que por isso não tem sentido, por exemplo, tudo que seja aparecer, tudo que seja viver uma vida, eu não digo de mentira, mas talvez uma vida de mais, não sei, de mais paisagem do que verdade. Quer dizer, parecer bem, parecer feliz. Não. O importante é que nós sejamos muito felizes nessa vida. E que nós sejamos felizes na vida eterna. E é bom pensar que se a gente luta para amar a Deus, sempre vai... Deus, nosso Senhor, cuida de nós. Nós estamos nas mãos de Deus. Vou contar uma outra história. Essa história aqui é verdade também, hein? Agora, eu fiz um propósito, tudo que eu vou contar, não é que eu antes contava mentira, hein? Eu fiquei um pouco envergonhado até porque quem veio me falar estava meio brava. Fala, poxa, o senhor contou uma história outro dia. Então, peço desculpa, mas essa história é verdade. Essa história eu não conheci pessoalmente o protagonista, mas aconteceu mais ou menos naquela região onde o Papa Leão XIV trabalhava, uma região lá do Peru. Era um sacerdote que ele trabalhava lá naquelas paróquias lá, nas montanhas mesmo, e de repente ele indo de um lado para o outro, as viagens, isso eu acredito que aconteceu no fim dos anos 50, ou talvez anos 60, ele estava num cavalo e de repente começou a escurecer. Começou a escurecer e ele se perdeu. E se perdeu e ficou preocupado. Por quê? Porque lá naquela altitude faz muito frio de noite. Então eu já sabia que ele não sobreviveria uma noite. E ele não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Perdeu o rumo. Então ele fez uma coisa muito simples. Ele não via nenhuma luz no horizonte, sei lá, uma casinha. Então ele soltou a rédea. Soltou a rédea do cavalo e rezou alguma coisa assim: bom, meu Deus, faz que esse cavalo me leve para algum lugar. Guia esse cavalo porque eu não sei para onde ir. E ele andou um bom tempo. Andou um bom tempo. Até que ao longe ele viu uma luz. Tinha acontecido um milagre. Era uma casinha. Era salvação. E quando ele chegou,
quem abriu a porta quase caiu para trás. Porque quando viu que era um sacerdote, começou a dizer milagre, milagre. Por quê? Era um índio, aqueles índios lá dos Andes, e esse homem estava com a mãe muito doente. Essa mulher estava morrendo, literalmente, agonizando. E aquela pobre senhora, que era católica, ela tinha pedido a Deus um sacerdote, porque ela queria confessar. Então, chegou um padre que se perdeu, e chegou, atendeu aquela senhora, e que depois morreu em paz. Esse sacerdote depois foi bispo lá no Peru. É interessante isso, na verdade. Quer dizer, claro que a gente não vai passar por situações tão dramáticas, tão extremas, mas Nosso Senhor conduz a nossa vida. Não é esse salmo tão bonito, que todos nós rezamos tantas vezes, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele vai conduzindo. Então, se a gente procura ser fiel, se a gente procura viver a vida assim como Deus espera que a gente viva, se a gente procura, por exemplo, cumprir a lei de Deus, não é que nós simplesmente estamos cumprindo um manual, é que a gente está entrando no jogo de Deus, e Deus conduz a gente. Então, uma grande confiança e ao mesmo tempo, saber que nós temos que viver com esse pensamento de que nós estamos de passagem. Claro, em geral, quando a gente pensa nisso, a gente imagina, bom, no meu caso ainda falta muito. Estou dizendo vocês, na verdade. Puxa, eu tenho muitos anos pela frente, e é verdade. Mas a vida passa muito rápido. E voltando àquele trecho histórico de São Jerônimo que eu citei, em que ele diz que você percebeu a passagem da infância para a juventude, e não se percebe também para a idade adulta, para a velhice? A gente não percebe. A gente não percebe. Olha, posso dar um testemunho aqui, a gente não percebe que vai passando o tempo. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. E agora, nós temos que sempre ter um grande amor à vida e uma grande consciência que nós vamos morrer. Né? Que a morte não é uma coisa que pode acontecer na nossa vida, é o único certo. E era isso que pensava lá o Xerxes. Quer dizer, todos esses homens aqui, daqui a 100 anos, estão mortos. Todos nós aqui que estamos nessa meditação estaremos mortos. Eu vou morrer bem antes, mas vocês vão morrer também. E é vida, é uma lei de vida. A morte pode vir a qualquer momento. Só que a gente esquece disso. Até é bom que a gente não saiba o dia e a hora. Imaginou se a gente soubesse o dia e a hora? O que aconteceria? Eu imagino que se a gente soubesse, por exemplo, que a gente iria morrer daqui a, não sei, muitos anos, a gente ia deixando. Acho que a gente só ia lembrar quando estivesse bem perto. Bem perto. E talvez não desse tempo e a gente não conseguisse. Não é o que acontece às vezes quando a gente deixa para depois. Tem uma história que me aconteceu, também é histórica, hein? Tudo é histórico. Essa meditação é uma meditação histórica. Me aconteceu quando a gente teve que fazer, vocês ainda provavelmente não tinham tirado o título de eleitor, mas teve que fazer uma biometria, um pouquinho antes da pandemia. Então, a biometria a gente podia fazer em qualquer shopping aqui de Fortaleza. Então, e era até novembro daquele ano. Creio que era 2019, mas não tenho certeza. Eu sei isso porque depois, como teve a pandemia, não serviu para nada. Mas o fato é que durante todo o ano, eu me lembro perfeitamente que eu pensava assim, eu preciso fazer esse bendito exame lá, que a gente vai lá, faz o reconhecimento digital, mas era tão fácil, mas tão fácil que qualquer hora eu faço. Uma hora eu passo por aí e tal, e fazer essa biometria. E então, foi chegando, passando os meses, janeiro, chegou outubro, chegou novembro, falei, novembro é esse mês, agora eu não posso deixar para depois. Então eu entrei lá no site do Tribunal Eleitoral e já não gostei do que eu vi, que dizia assim, a partir de agora só se pode fazer no centro de eventos. Opa, está mais difícil. Então, daí eu
eu comecei a pesquisar um pouco e comecei a ver as filas que tinha no centro de eventos. Então, eu me lembro perfeitamente da fila, porque até foi uma forma de entender o que é o purgatório. Porque foi uma fila de 5 horas. 5 horas de fila, mas era assim, a gente pensava que estava terminando a fila e começava outra fila. Então, a primeira parte da fila era no sol, muito saudável, assim, a gente em pé no sol, assim, até entrar no centro de eventos. E a gente imagina, eu imaginava, entrou no centro de eventos já faz a biometria. Não, quando entrava começava uma segunda fila. E depois a gente subia uma escada, uma terceira fila. Então acho que o purgatório é assim, a pessoa não vê a hora de sair, na verdade. Então, eu acho que se a gente soubesse quando a gente ia morrer, a gente não aproveitaria bem o tempo. Nós podemos morrer a qualquer momento. Não é normal, mas se morre na juventude também. Então, qual que é o segredo? O segredo é estarmos sempre preparados para morrer. Eu acho que uma outra coisa que a gente deve fazer, é uma forma de estar preparado, é ter a nossa alma, a nossa consciência em paz. Então, um bom propósito, agora da ocasião de finados, do dia de finados, é a gente ganhar o hábito de fazer um breve exame de consciência. Um exame de consciência pessoal, todo dia, lá uns minutos, no fim do dia, e nós nos confessarmos com frequência. Frequência. São José Maria dizia que um bom cristão está sempre disposto a comparecer diante do seu Pai Deus. Então, em cada momento, a gente está disposto, está preparado a comparecer diante de Deus. Então, se tem alguma coisa que na nossa vida não está bem, não sei, alguma coisa que... alguma mentira, por exemplo. Vamos imaginar. Uma mentira. Eu estou vivendo agora de aparência, isso que eu estou fazendo eu sei que não está certo. Então, por que eu vou esperar para corrigir? Porque se Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem caminho fora da verdade. Caminho para a vida. Porque quando a gente pensa na morte, a gente pensa nessa porta de entrada para a vida com maiúscula. Quer dizer, esse caminho é a verdade. Tem alguma mentira na minha vida? Agora mesmo, alguma coisa que eu estou varrendo para baixo do tapete, a expressão que a gente utiliza às vezes, sei lá, eu estou fingindo que isso que está acontecendo comigo é normal, eu estou entrando por um caminho que eu sei que não é bom. Então, por que a gente vai esperar amanhã para corrigir? Vamos corrigir hoje. Vamos estar sempre bem preparados. E hoje, amanhã e o dia seguinte, quer dizer, que Deus Nosso Senhor pudesse nos chamar quando quisesse. Então, repara, a nossa consciência em ordem é, sem dúvida nenhuma, um excelente propósito para agora, para esse dia de finados. Agora, o dia de finados também, não se pode esquecer, é um dia que a gente reza por aqueles que já terminaram, finados, findou a passagem deles pela terra. E junto com a saudade, talvez você pela idade não terá perdido muitas pessoas, talvez uma ou outra pessoa da família, mas vão passando os anos, a gente vai tendo mais pessoas que já se foram. Ao mesmo tempo que a gente reza por eles, que eventualmente aqueles que estejam no purgatório, numa fila mais ou menos como a que eu peguei lá no centro de eventos, para que logo possam estar diante de Deus. A gente reza pelas almas do purgatório. Mas a lembrança deles também nos ajuda a perceber que a vida passa. Tem aquela história da sabedoria popular que diz que quando passa um enterro, as pessoas estão lá, passam, vêm passar o enterro, todo mundo diz para o defunto adeus. E o defunto responde até logo. É verdade, é um até logo. Quer dizer, vai passar um tempo e nós vamos também comparecer. Então, viver essa vida com esse sentido de eternidade. E
e perceber que se nós somos fiéis, quando a gente passar toda essa fase, vai ser maravilhoso. E tudo aquilo que eventualmente a gente possa ter enfrentado aqui, vai ter valido tremendamente a pena. Eu confesso que eu imagino sempre o céu, chegada no céu, com uma cena de um filme muito antigo, talvez alguma de vocês tenha visto, que chama La Vita é Bella, A Vida é Bela. É um filme que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Aqui no Brasil a gente ficou um pouco magoado porque ele tirou, tinha um brasileiro também, chama Central do Brasil, um filme maravilhoso, só que ganhou o filme italiano. E é um filme bonito, poético. Interessante que o diretor conseguiu fazer poesia com uma coisa que é tremenda, com um campo de concentração. É um judeu, uma família de judeus, mas o fato é que vão o pai, a mãe e o filho pequeno para o campo. O pai e a mãe são separados e o filho fica com o pai. Então o pai, para que a criança não sofra todo aquele drama do campo de concentração, ele convence o garoto que aquilo é um jogo. E que naquele jogo, quem for até o fim, você vai ter que jogar, então não pode reclamar. Imagina, situações dramáticas lá. Quem for até o fim vai ganhar um tanque de guerra. Você pode imaginar, se você teve irmãos, que para um menino ganhar um tanque de guerra é o melhor presente. Imagina, eu imagino, se eu era criança, se me dessem um tanque de guerra, eu estaria feliz. E o fato é que a história evolui, eu não vou dar um spoiler aí, mas ela termina como costuma acontecer, aconteceu historicamente mesmo, quando entraram lá as tropas para liberar o campo de concentração. Parece que tem um erro, aliás, já aviso para não dizer que eu que fiz o erro, é um erro lá no filme que entra um tanque norte-americano, mas na verdade quem liberou aquele campo de concentração foram os russos. Mas o fato é que quando entra o tanque, o menino está lá, ele arregala os olhos e começa a dizer assim: é vero, é vero, é verdade, é verdade. Claro, ele acreditava no pai, mas sempre imaginando que será que ia ser mesmo ganhar um tanque de guerra? Como ele foi até o fim, ele pensou que ele estava ganhando estava chegando um tanque de guerra, que era o prêmio dele. Mas eu imagino o céu assim: se nós somos fiéis, e para nós sermos fiéis a gente tem a ajuda de Nossa Senhora, agora e na hora da nossa morte, até o fim, a gente vai poder um dia estar entrando e falar: é vero, é vero, é verdade, é verdade. Só que é verdade mesmo, não é como aquilo que o menino pensou que era um tanque dele. É verdade. Tudo vai ter valido tremendamente a pena. Então, o propósito de examinar a nossa consciência, fazer uma boa confissão, descobrir se tem alguma mentira que atrapalhe o caminho da vida, mas sempre pedir ajuda à Nossa Senhora. E olha, até o fim da nossa vida, muitos anos que você vai viver, quantas Ave-Marias você vai rezar? Faz uma conta rápida, assim, se você reza o terço, se não todo dia, muitas vezes, vai multiplicando isso. E cada Ave-Maria, a gente pede que Nossa Senhora cuide de nós agora e na hora da nossa morte. A gente vai precisar de uma ajuda. Pensa naquela senhora, naquela índia lá, que ela sempre pedia, rezando a Ave Maria, na hora da morte. Na hora da morte, Nossa Senhora mandou um padre, fez um padre se perder lá e chegar na casa dela. Então, se nós rezamos, essa história termina bem. A vida de um cristão, ela termina bem. Então, pedir a Nossa Senhora e fazer o propósito aí, o propósito de rezar pelos falecidos. A gente sabe que nesses dias a gente pode, inclusive, ganhar indulgências aplicando para aqueles que já morreram. Então, vamos ser muito práticos aí e considerar que vale a pena. Nossa passagem aqui por essa vida é muito rápida. Mesmo quem vivesse 100 anos, é tudo muito rápido. E depois disso tem um céu nos esperando. E nós não podemos falhar nesse encontro por nada dessa vida.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.